Questão 126, caderno azul. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentemente conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Bom, questãozinha falando sobre radioatividade e especificamente falando sobre processo de fusão e fissão nuclear, tá? Qual é a diferença desses dois processos? O processo de fusão nuclear, o nome já está dizendo, a gente vai ter uma união entre núcleos. Então você tem átomos pequenos que se unem. Tá? Você pode ter, por exemplo, a combinação de um átomo de hidrogênio com um átomo de hélio na formação de um átomo maior, né, como o lítio, tá certo? Então esse processo de fusão acontece pela união de átomos pequenos. Acontece naturalmente nas estrelas, né, como o nosso Sol. Tá? As estrelas são usinas de elementos químicos. Todos os elementos químicos que compõem o nosso planeta, eles foram criados em estrelas que existiram antes mesmo do nosso sistema solar. Então, o primeiro elemento que aparece no universo, depois do Big Bang, depois de milhares de anos, né, e a união de partículas como os quarks para formar os prótons, né, que são chamados de hadrons no modelo padrão, e que se junta com o elétron, você vai ter o aparecimento de átomos de hidrogênio, de tanto do próton como do deutério, do trítio, são os primeiros elementos que aparecem no universo. Esses átomos, devido à gravidade, começam a se juntar e, devido também à gravidade, começa a ter aquela pressão, aumentando a temperatura e fazendo as reações de fusão acontecer. Cada fusão gera novos elementos, tá? Cada vez mais pesados. Depois que a estrela consome o seu combustível, ela vai entrar em colapso, ela explode jogando todo esse material de volta para o universo, que volta a se juntar devido à gravidade, dando origem a outros corpos celestes, né? Como os planetas. Então a Terra e todos os elementos que existem na Terra foram criados em alguma estrela que existiu antes do nosso sistema solar. Então os átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, que formam minha pele, os pelos do meu corpo, as unhas, tudo, né? Foram criados em uma estrela. Por isso que, filosoficamente falando, diz que a gente é estrela nós somos poeira das estrelas, né? O pessoal costuma filosofar assim. E é verdade. Tá? O que nós somos, o que nos compõe, foi criado há milhares de anos por alguma estrela que existiu antes do sistema solar. E nas estrelas que nós temos, espalhadas nas galáxias do universo, continua acontecendo esse processo de fusão. Diferentemente da fusão, nós temos a fissão nuclear, que é a quebra do núcleo de átomos pesados. Tá? Então, se a gente, por exemplo, pegar um átomo de urânio, eu posso quebrar esse átomo e dividir ele em outros átomos menores, como o átomo de criptônio e bário, pode ser. Mas para isso é necessário eu bombardear o núcleo desse átomo com um nêutron. E nesse processo, vai, além de quebrar o núcleo do urânio, gerando dois elementos menores, vai liberar mais 3 outros nêutrons que vão quebrar outros 3 átomos de urânio, desenvolvendo a reação em cadeia. Né? Então, eu quebro o primeiro átomo, que libera mais 3 nêutrons, que vão quebrar outros 3 átomos. Cada átomo quebrado vai liberar mais 3 nêutrons, que vão quebrar outros 3 átomos, e assim, numa reação em cadeia que acontece de forma muito rápida, e à medida que ela vai acontecendo, vai liberando energia. Tanto o processo de fusão como o processo de fissão libera energia. Na usina nuclear, a gente usa o calor liberado dessa fissão para aquecer uma corrente de água que vai ser transformada em vapor, e esse vapor vai movimentar uma turbina para gerar energia elétrica. Né? Então, o que se usa lá na usina nuclear é o calor liberado da quebra dos núcleos de átomos radioativos, né? Os chamados radionuclídeos. Ok? Então, quando ele fala da detonação da bomba, o princípio da bomba atômica é o mesmo da usina nuclear. A gente pode até dizer que a usina nuclear é uma bomba atômica controlada, porque a gente tem barras de grafite que absorvem esses nêutrons, diminuindo a reação em cadeia. Então eu posso intensificar essa reação, como eu posso diminuir, amenizar essa reação.
Então, diminui a quantidade de calor liberado e eu consigo controlar o processo. Então, quando se fala em detonação da bomba atômica ou quando se fala em usina nuclear, nós estamos falando de fissão nuclear com liberação de energia e também liberação de outros nêutrons. Então, qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Item A, fissão nuclear do urânio, provocada por nêutrons. Já de cara, encontramos o item correto. O item B diz, fusão nuclear do hidrogênio, provocada por prótons. Falso. Primeiro, porque não há necessidade de prótons para que uma fusão possa acontecer. E esse processo nuclear acontece naturalmente nas estrelas. C, desintegração nuclear do plutônio provocada por elétrons. Não. Isso aqui, gente, a desintegração nuclear de um átomo radioativo acontece de forma muito lenta e nem libera energia. Tá? Libera partículas. Na verdade, pode até emitir energia eletromagnética, né, que é a radiação gama. Mas energia térmica ao ponto de ser uma bomba, né? Não, porque bomba, gente, requer processos, reações químicas muito rápidas que liberem muita energia em pouco tempo, né? É a desintegração, um processo que acontece muito lentamente. D, associação em cadeia de chumbo provocada por pósitrons. Associação em cadeia. Não, nada a ver aqui, tá? Não tem nenhum fenômeno que se compare com o que está descrito aqui no item D. E no item E, decaimento radioativo do carbono provocado por partícula beta. Não, isso aqui também, como eu falei no item C, né? O decaimento radioativo é um processo lento, tá certo? Então, o item correto certamente é o item A de ainda bem que eu entendi, tá bom?